O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo d'água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se a tua mão te levar a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos assentar, por favor? Nós estamos celebrando o 26º domingo do tempo comum, final de mês de setembro, dia da Bíblia, nesse mês dedicado à palavra de Deus. Seria muito bom que a gente sempre viesse para a missa já preparado, sabendo o que vamos ver na leitura bíblica. Seria muito bom que durante a semana nós criássemos esse hábito, não é? De já pesquisar qual vai ser o Evangelho de domingo e já ler não só o Evangelho, a primeira, a segunda leitura, o Salmo, para a gente muitas vezes até ler o contexto, às vezes o capítulo inteiro, para ver do que realmente está falando. Um grande exemplo é a primeira leitura de hoje, do livro de Números. Lá no capítulo 11, versículo 25, começa assim: O Senhor desceu da nuvem e falou a Moisés. E aí diz o que quer dizer. Só que a gente tem que entender por que o Senhor desceu da nuvem. Então a gente tem que ir um pouquinho mais atrás na história da salvação para entender por quê. O povo vivia a escravidão do Egito. Deus enviou Moisés veio libertá-los, não é? Eles foram libertos, atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto. O faraó veio atrás com um exército, o mar se fechou e o Egito se afogou. Lembra disso? Sim ou não? Sim. Ó, depois eles foram caminhando para a terra prometida, diz que 40 anos. Por que tanto tempo? Para dizer que eles precisavam de chegar preparados na terra prometida. Não adianta apenas chegar lá caminhando, eles precisavam de se renovar, de renovar a geração para chegar na terra que Deus tinha prometido para eles. Ou seja, aquilo que Deus tem preparado para nós, nós precisamos estar preparados para chegar lá. Então a gente tem que se converter mais, se preparar mais, ter um remeleixo dentro de nós mesmo, um processo de conversão para chegarmos até lá. Nesse caminho, eles começaram a reclamar, a murmurar. Começaram a dizer: estamos libertos, mas que saudade lá da escravidão do Egito, porque lá tínhamos comida. Aí o Senhor manda para eles o maná do céu, mas mesmo com o maná, eles continuam reclamando, continuam murmurando. Pois é, mas a gente só tem o maná. Lá na escravidão, pelo menos tinha uma misturinha de vez em quando, uma carninha, né? E aí de tantos eles reclamarem, ou seja, o povo de Israel estava reclamando tanto dessa comida que eles estavam ali estando no deserto, da saudade da comida do Egito, que Moisés vai reclamar com Deus. Por quê? Porque se você está no meio de gente que só reclama, você acaba reclamando também. Parece que aquilo é contagioso. O espírito de murmuração dos outros parece que contagia você. É como no berçário, uma criança chorou, todas as outras começam a chorar. Então ele vai e reclama com Deus a reclamação do povo. Qual a resposta de Deus? Ele diz: escolha 70 anciãos, né? Ao contrário que nós fazemos e desprezamos os idosos, eles valorizam, assim como os índios, né? Escolha 70 anciãos, homens idôneos, capazes para serem líderes. E aí Deus tira de Moisés a sua unção, uma parte da sua unção, e divide nesses 70 homens.
Por que Deus faz isso? Nós podemos, então Deus castigou Moisés? Não, nem o enfraqueceu. Deus percebeu e entendeu que o peso era demais para Moisés. Então ele precisava de outras pessoas para ajudarem. E por isso ele mandou que aqueles 70 estivessem ali. Só que aí tem um pequeno detalhe, e sempre tem alguém que fica sabendo e vai contar, né? Vai fazer uma fofoquinha ali. Vai lá e conta para Moisés dizendo assim, olha, tinha 2 pessoas que não estavam na tenda, que não estavam no acampamento, onde o Senhor reuniu os 70, fora dos 70, que estão profetizando, que estão expulsando demônios em teu nome. São eles Eldade e Medade. Eles não estão no grupo. E o que Moisés responde para eles? Tem ciúmes de mim? Quem dera todos fossem profetas, todos profetizassem. Essa é a vontade do Senhor, que todos nós devemos ser profetas. Todos nós devemos exercer a profecia de anunciar e denunciar o tempo inteiro. A primeira leitura de hoje quer nos mostrar, assim como o Evangelho vem confirmar isso também, que Deus não se limita a um espaço físico para agir, para tocar, para reavivar. Eldade e Medade eram 2 homens que não estavam na lista deles, não estavam ali na turminha deles, no grupo deles, no pensamento deles, na pastoral deles, no movimento deles, mas eles estavam com o coração aberto, e eles estavam na lista do Senhor. E não somos nós que controlamos ou fazemos a lista do Senhor, é Ele. Então veja bem, eles não entenderam porque eles não estavam juntos da tenda. Mas aqueles que estavam com o coração aberto, eles foram tocados. Por quê? Porque é uma escolha de Deus, não uma escolha nossa. Outra coisa que essa leitura nos ensina. Se a gente fica reclamando, Deus retira a nossa unção. E isso é muito bom. Retira uma parte para dividir a outra, por quê? Porque nós não fomos chamados para fazer nada sozinhos, gente. Nós precisamos aprender a partilhar aquilo que nós fazemos também. Há muitas pessoas que inconscientemente ou não querem fazer tudo sozinhas, nunca aceitam ajuda. Esse trabalho somente eu sei fazer, no meu fogão somente eu mexo, as minhas panelas só eu mexo, cozinhar só eu sei cozinhar, esse trabalho só eu que sei, ninguém mais sabe fazer nisso. Isso é um grande perigo, porque normalmente essas pessoas ficam esgotadas de fazerem só elas tudo aquilo, e depois elas ficam frustradas. Porque um dia que ela precisar, talvez porque ela está doente, o outro não soube fazer porque ela nunca deixou e nunca ensinou. Ah, mas ele não faz igual eu. Claro, ele não é seu clone, e é bom que ele não faça igual a você, para você aprender a valorizar o carisma e a diferença do outro. Ah, mas ele não põe certinho no jeito. Mas quem diz que tem que ser exatamente do jeito que você quer? Um pouquinho diferente, mas vai ficar ali. Então nós precisamos de ter essa consciência. Eu pego muito no pé das mães para isso, não é? Para a gente preparar os outros a viver sem a nossa presença. Na nossa casa, no nosso trabalho, a gente tem que organizar as coisas para que as coisas funcionem como se a gente não estivesse lá. Eu fiquei 15 dias na Terra Santa e a paróquia funcionou. A gente tem que fazer isso. Claro que a gente, às vezes fica meio inseguro, fica preocupado com uma coisa, mas nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque nós não somos deuses. Se a gente não consegue fazer isso, nós acabamos provocando o quê? Escândalo, que é o que diz o Evangelho de hoje. E o que é esse escândalo? Esse escândalo é rejeitar o outro. Rejeitar o dom do outro, a capacidade do outro, o talento do outro, a diferença do outro. E muitas vezes nós rejeitamos aqueles que erram na vida, ou aquele que está doente, ou rejeitamos as mães solteiras, os corruptos. Não é? Nós falamos tanto dos políticos corruptos, só que a gente não percebe que se eles são corruptos, é porque nós não pregamos como deveríamos pregar o Evangelho para convencê-los que eles deveriam viver a radicalidade do Evangelho, não a radicalidade do sistema que é corrupto. Nós precisamos ser profetas para viver isso, para pregar isso, para convencê-los. Eles também precisam ser evangelizados. Quantas vezes nós provocamos escândalo quando nós rejeitamos os divorciados? E aí muitas dessas pessoas se sentem julgados, rejeitados, incompreendidos. Então o que é o escândalo na Bíblia? É distanciar alguém do Senhor. Às vezes a pessoa está se distanciando, ao invés de nós fazermos o máximo para a pessoa se
apresentar, se aproximar do Senhor, a gente continua cada vez, isso mesmo, vai mesmo, cada vez mais longe. Parece que a gente tem prazer, enquanto mais longe a pessoa tem. Você não pode, nós viramos a igreja do não pode. Você não pode se aproximar do Senhor, como faziam com o leproso. Você não pode chegar perto das pessoas. E aí Jesus ia e tocava no leproso. Então isso é o escândalo, é distanciar alguém de Deus. E por que isso acontece? Porque nós estamos muito acostumados com más notícias. Más notícias dão ibope, né? E nós precisamos de dar as boas notícias. A palavra evangelho, tradução do evangelho, é boa notícia. Então quem deve ser esses 70 profetas? Somos nós. Somos nós que devemos profetizar constantemente em nome de Deus. Por quê? Porque Moisés continua esgotado, ele está cansado, ele não consegue fazer tudo sozinho. Então o Senhor nos escolhe, como aqueles 70, para nós sermos profetas. E por que nós não assumimos isso? Tiago vem responder na segunda leitura de hoje. Porque nós estamos muito apegados à riqueza. Ao invés de partilhar, nós somos injustos, diz São Tiago, que nós roubamos o salário e ficamos mais ricos à custa dos pobres, que ficam cada vez mais pobres. Muitas vezes nós roubamos da pessoa o direito dela ouvir a palavra de Deus, porque aquela palavra que nós escutamos, nós não passamos para frente. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra, nos dá uma profecia, e nós fechamos a nossa língua e não professamos aquilo, não dizemos para a pessoa, não denunciamos, e aquela palavra que o Senhor quer falar, nós estamos roubando de Deus, porque o Senhor nos deu impulso, mas eu não quero me meter, eu não quero tomar decisões, eu não quero me indispor, eu quero ficar na minha. Nós não podemos ser assim, gente. Ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. Não dá para ficar em cima da linha. Não dá acender uma vela para Deus, outra para o capeta. Ou você é de Deus ou você não é de Deus. Jesus pegava muito a realidade das pessoas para pregar a palavra. Por exemplo, por que Jesus diz hoje, parece até de uma forma meia solta no Evangelho, né? Aquele que entregar um copo d'água para alguém, em nome de Cristo, ele sempre será recompensado. Por que Jesus fala isso? Porque na realidade daquele povo, o povo da Samaria não falava com o povo da Judeia. O samaritano não falava com o judeu. O deserto é muito quente, gente. Eu vivi uma experiência um pouquinho lá parecida, né, no Mar Morto, lá no Corã, onde estão os manuscritos do Mar Morto. O negócio é quente demais. Então você fica morrendo de sede. E ele não dava um copo d'água para o outro. Então por isso nós aprendemos desde pequenininho que a gente nunca pode negar um copo d'água para o outro, é por causa desse trecho da Bíblia. Então Jesus, pegando a realidade do samaritano que não falava com o judeu e que não oferecia água que é escassa para o judeu, é que Jesus aproveita aquele discurso para dizer assim: olha, se você em nome de Cristo oferecer água para alguém, se você samaritano oferecer água para alguém, mesmo que seja judeu, você será recompensado. Não ficará sem a sua recompensa. Mas a sua recompensa não vem do judeu, nem de outro samaritano, ela vem de Deus mesmo. A grande questão é que o Evangelho hoje quer chegar para nós e fechar uma coisa que, se a gente aprender e pôr em prática na nossa vida, nós vamos resolver muitas coisas. É preciso cortar o mal pela raiz. Vamos ver juntos, por favor? É preciso cortar o mal pela raiz. Se a gente fizer isso, nós vamos saber nos respeitar e respeitar os outros. Nós vamos saber como lidar com as nossas limitações, com as limitações do outro. Nós vamos saber lidar com o diferente. O problema é que a gente não corta o mal pela raiz. A gente vai deixando crescendo, 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 e aquilo vai virando uma bola de neve até que se junta com outros e de repente explode. Exemplo claro, como que começa o adultério? O marido chega em casa cansado, a mulher também chega cansada, o diálogo vai acabando, chega uma menina nova lá no trabalho, olha para ele e fala: nossa, você está tão bonito. A primeira coisa que ele faz é barriga para dentro, o peito para fora. Ele se sente o garotão: bem, eu sou bonito. Alguém me elogiou, aquilo é uma massagem no seu ego. Ele poderia cortar o mal pela raiz, não, mas aquilo está fazendo bem. Então ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, aquela corda que ele mesmo vai se enforcar. Porque ele sabe que ele tem um compromisso, ele sabe que ele tem um matrimônio, mas em vez dele resolver os problemas lá do matrimônio dele, ele vai vivendo uma ilusão aqui, né? Ele vai se sentindo um meninão.
E vice-versa também. Aquela mulher que recebe uma cantada pelo Facebook, a primeira coisa, exclua aquela pessoa. Ah, não, mas eu vou deixar porque ela me elogiou. Aquilo é bom saber que alguém está, né, gostando da gente, né? E vai deixando. E depois aquilo se transforma numa coisa terrível. Então, se nós resolvêssemos nossos problemas pela raiz, as coisas estavam resolvidas. O problema é que a gente vai deixando crescer. O problema com filhos. A gente finge que não existe. Finge que não é com meu filho, nada está acontecendo e pronto. Quando o negócio explode, normalmente a mãe joga a culpa para o pai, o pai joga a culpa para o filho, que joga a culpa na escola, que joga a culpa no Estado, no sistema, nos amigos, na igreja, em todo mundo. E enquanto fica um jogando a culpa para o outro, ninguém resolve o problema. Quando Jesus fugiu e foi pregar ao templo, e Maria e José não sabiam, não ficou jogando a culpa para o outro. Os dois se reuniram e juntos foram resolver o problema. Foram buscar o menino e encontraram o menino pegando os doutores da lei. Pronto. Então resolva. Se está faltando diálogo na nossa casa, vamos começar a provocar o diálogo. Se a gente está com um problema, vamos resolver o problema. Primeiro, detecte se tem problema. Tem problema? Ó, assuma. Nós temos problema, nós temos um defeito. Nós precisamos resolver o problema. É que às vezes a gente finge que não existe. Então nós ignoramos. A gente vai fazendo de boba, vamos deixar para lá, vamos empurrar com a barriga. E ao invés de nós cortarmos o mal pela raiz, nós deixamos esse mal ir crescendo. E aí chega uma hora que fica muito mais difícil cortar. Então nós precisamos de fazer isso. Para que isso aconteça, Jesus usa hoje uma forma de linguagem, tem um nome até interessante, chama hipérbole. Hipérbole é um exagero. Jesus exagera para chamar a atenção. Então, para chamar a atenção de todo mundo e as pessoas tentar entender aquilo, Jesus disse: se o teu pé te faz pecar, corta ele e joga fora. Se tua mão te faz pecar, corta ela e joga fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele e joga fora. Só que claro que Jesus não está falando isso na ponta da palavra ali. Infelizmente, na história da igreja, muita gente pensava que era assim mesmo. Tinha gente que cortava a mão. A igreja teve que fazer até um concílio para explicar isso, que é uma coisa tão óbvia. O que Jesus está fazendo? Ele não está falando de mutilação, ele está falando de mortificação. Então, se o teu olho te faz pecar, não olhe, pronto, está resolvido. Às vezes a gente fica tanto olhando para o pecado do outro, que a gente acaba pecando com o outro, né? É só não olhar mais, olha para o outro lado, pronto. Se o teu olho está te fazendo pecar, é só você não olhar mais. Se tua mão está te fazendo pecar, não faça mais aquilo. Se o teu pé está te levando para um lugar de pecado, é só você não ir. Eu nunca vi um pé andando sozinho por aí, vocês já viram? Mão só aquela da família Adams, mas é desenho, filme, que é tão interessante aquela mãozinha, né? Queria ter uma daquela em casa, gente. Ia ser legal, linguagem de sinais, assim, né? O pé vai para onde a gente não vai sozinho, a gente vai de corpo inteiro. Então, se a gente sabe que aquele lugar é uma ocasião de pecado e vai facilitar eu pecar, eu não vou para lá, eu corto o mal pela raiz. Não? Mesma coisa, se eu pego a minha mão e vou pôr num vespeiro lá numa casa de abelha, eu sei que elas vão me picar. Então, o que eu faço? Eu não mexo naquilo. Se eu pôr a mão num fio lá desencapado, eu sei que eu vou tomar um choque, então eu não vou fazer aquilo. É a mesma coisa. Se o meu olho está me fazendo pecar, não olhe. Por que Jesus usa esses três exemplos? Porque o pé nos leva para todo lugar. A mão nos faz tocar em vários lugares de várias formas. Para bater ou para acariciar. Para erguer ou para afundar, jogar mais para baixo. E o olho, gente? O olho é fantástico, porque nós captamos aquela imagem, né? Eu fico imaginando agora, quando eu for falar de Cafarnaum, Tiberíades, eu vou lembrar daquilo que eu vivi lá na Terra Santa. Daquele espaço que eu vi lá, daquele sítio arqueológico que eu vivi lá. Então você guarda pelo olhar muita coisa. Então o olhar, ele pode trazer para você amor, mas ele pode trazer ódio também. Então hoje é um dia de nós entendermos que nós precisamos ser profetas. Mas não só nós. Que existe também no mundo eudade e medade. Pessoas que estão fora da nossa vida, fora da nossa igreja, fora da nossa comunidade, que estão profetizando. E ao invés de nós reclamarmos do que eles estão fazendo, porque Jesus no Evangelho, quem não é contra nós é a nosso favor, nós deveríamos assumir a nossa função de profeta. Não esperar que o outro faça aquilo que você deve fazer.
Muitas vezes nós esperamos que o outro se converta, quando nós que deveríamos nos converter primeiro. Nós queremos que o outro mude, quando nós deveríamos pregar primeiro. Nós queremos que o outro pregue para o outro, quando nós deveríamos exercer aquela pregação. Nós queríamos que a outra pessoa dissesse uma verdade para outra pessoa com caridade. E por que a gente não diz? Fica esperando o outro fazer. O Senhor tirou uma parte da unção de Moisés e deu a 70. Nós somos esses 70. E mesmo que a gente está fora com humildade, aqueles 72, né? Nós devemos ser profetas e nunca deixar de profetizar em nome de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.